Olá, mais um vídeo com alguns detalhes interessantes que eu gostaria de colocar e sobre os quais eu tenho pensado, um pouco ultimamente e ponderado a respeito. Não só nas terapias, nos atendimentos, mas nas conversas informais assim, que a gente tem com as pessoas, com os amigos, nas conversas via Facebook ou via Google, alguma coisa assim, por e-mail também, algumas questões. Dá para perceber alguns questionamentos, algumas ponderações das pessoas, algumas conclusões também, e nem sempre se consegue argumentar com as pessoas sobre isso. O que seria? As pessoas têm comentado e têm reclamado bastante que elas não veem retorno sobre as suas ações. Principalmente, não vou dizer espirituais, mas vamos dizer energéticas. Por exemplo, em algumas situações, a pessoa coloca o tarô, tem algumas observações, recebe alguns insights, aproveita as dicas de alguma forma, certo? Faz uma terapia com reiki, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, faz uma cura prânica, uma Magnify Healing, vai no centro espírita, conversa com o terapeuta, conversa com uma pessoa mais espiritualizada, faz um curso de reiki, nível 1, nível 2, nível 3, outros sistemas como Celta, como Karuna. Deixa eu ver o que mais. Assiste um vídeo motivador, instrutivo, usa os números do Grabovoi, que estão em moda ultimamente, leu o livro, praticou a lei da atração, coisa e tal, limite zero com Joe Vitale, faz o Ho'oponopono, ou seja, toda essa gama de técnicas e de opções que a gente tem hoje disponível. Mas qual é o questionamento e qual a conclusão que as pessoas têm? Não serve para nada. Não modifica nada na minha vida, não altera nada, eu estou da mesma forma, eu continuo pensando igual, eu continuo agindo igual e continuo. Tudo bem, uma coisinha ali, uma coisinha adiante mudou, melhorou, mas significativamente não aconteceu nada. Então isso é uma questão, esta é uma questão muito importante, muito interessante, de ser abordada e de ser abordada corretamente. Não levianamente, não adianta. Qual seria o caminho que a gente teria para chegar numa solução e para chegar numa alternativa para esse tipo de situação? A primeira coisa que a gente evidencia nesses discursos, nesses diálogos, é que quem está falando, quem está observando, ponderando, é a mente, é o ego. E a mente, ela está usando o seu potencial. Está usando aquilo para qual ela foi treinada, está usando aquilo para qual a gente desenvolveu, a gente condicionou a mente. Seria comparação, julgamento, resultados. Então, eu faço um curso de reiki, eu vou comparar a minha vida, o que aconteceu com ela, e eu vou ter um resultado. O problema começa quando a mente não vê os resultados, certo? A mente não vê esses resultados. Então ela faz o curso, ela compara o antes e o depois, ela compara uma situação qualquer e não vê alteração. Aí nós temos esse primeiro problema, esse primeiro porém. O que está acontecendo? Eu vou lá, boto as cartas, tenho um monte de insight, tomo algumas decisões e continua tudo como se não tivesse ido lá, continua tudo como se não tivesse feito nada de diferente. Então, o que eu observo é que nós estamos usando a mente com os seus recursos, com a sua forma de agir, mas de uma maneira equivocada.
Por que equivocada? Porque o resultado dessas ações, ele não pode ser medido de uma maneira tão prática e tão direta, certo? Do tipo, eu estou com um índice baixo de algum hormônio, ou com alguma vitamina, ou com algum problema físico. Eu vou lá, tomo um remédio, reponho aquele nível e eu volto. Eu estou com um colesterol alto, ou triglicerídeos, eu vou lá, tomo uma medicação e volto ao normal. Isso, a mente compara o antes e depois e vê o resultado. E vê o resultado impresso. Então satisfaz a mente, satisfaz essa necessidade que a gente tem, né, que a mente da gente tem de comparar, de julgar e de colher resultados. Mas a mente não consegue perceber o impacto de uma maneira global. É um pouco o que eu comentei num vídeo anterior, sobre a mente ter um foco pontual, uma linha de horizonte assim, e a consciência olhando de cima, com uma visão global. Então, a mente não consegue perceber o que afetou o meu colesterol está alto ou regulado ou baixo. Ela sabe que estava baixo, que estava alto, tomou medicação e que corrigiu. Tá, mas e daí? Eu corri mais ou menos, eu tive um desempenho intelectual melhor, eu tive um desempenho físico melhor, eu dormi melhor, alguma coisa assim? Será que a mente faz essas ligações com esses itens e tira realmente conclusão? Então, o que eu observo é que a maioria das pessoas usa o potencial da mente de comparação, de julgamento, mas usa de forma equivocada. É uma tarefa ingrata, uma tarefa complicada, a gente medir o que alterou na minha vida uma sessão de reiki. Foram ali 30 minutos, 20 minutos de uma aplicação de reiki. E o que altera na minha vida isso? Eu preciso ser muito observador. Eu preciso ter uma sinceridade muito grande comigo mesmo para verificar o que acontece na minha vida depois de uma sessão de reiki. Muda muita coisa. Uma iniciação de reiki, então, é um divisor de águas na vida da gente. Mas os efeitos, eles não ocorrem do dia para o outro, de uma hora para outra. Não existe essa mágica para a maioria das pessoas. São ações, resultados de médio e longo prazo. E a mente não trabalha com médio e longo prazo, a mente esquece. Então, se há 6 meses atrás eu fiz uma terapia com reiki, 4 sessões, legal. Não percebi mudança nenhuma, não alterou a minha vida de forma alguma. Sempre altera, sempre tem algumas mudanças que a gente não percebe, né? Mas a mente vai dizer, não alterou nada, não mudou nada, está tudo igual. Ok. 6 meses depois, eu começo a tomar decisões, eu começo a encontrar pessoas, eu começo a modificar alguns hábitos, que são fruto daquelas aplicações de reiki anteriores. Só que a mente, ela já não tá atenta, já não está se observando o suficiente. Ela não está se conectando com isso, ela não está se lembrando mais disso. A mente já está lá 6 meses lá na frente, com outras preocupações, com outras agitações mentais. Então ela não nota que algumas ações, que algumas coisas que modificaram, que se alteraram, e às vezes radicalmente, foram fruto daquelas sessões de reiki de 6 meses atrás. Por que a gente pede para as pessoas que deixem um tempo, né, um período de tempo entre uma iniciação de reiki e outra? Nível 1 para nível 2, 3 a 6 meses. Por quê? Para dar tempo das mudanças ocorrerem e serem percebidas, para que ocorra essa vivência. Senão a coisa fica tão acelerada, tão confusa, que a gente não percebe, a gente não verifica os resultados, os benefícios. Eu faço
um tratamento com radiestesia, por exemplo. Usamos um gráfico, né? A mente acha que colocou o nome no gráfico, amanhã já tem resultado. Não funciona assim. Há uma alteração, ela existe. Ela pode ser quantificada, medida, desde que eu tenha os mecanismos adequados para fazer isso. E a maioria de nós não tem. Muitos terapeutas não têm como fazer isso. Agora, colocar você num gráfico radiestésico vai gerar uma alteração energética na tua vida, não há a menor dúvida. E para onde essa alteração vai te levar? Só você observando, né? Só você observando sua própria vida com sinceridade, com honestidade, para verificar o que aconteceu. E nós temos um agravante. A pessoa faz uma terapia e passa mal. Aí sim a mente tem, além de ter essa ladainha tradicional de que não serve para nada, nada mudou, nada funciona, nada resolve, tu vê, né? Fiz o tratamento e a coisa piorou na minha vida, só tem problema. Também é uma visão equivocada. Esses problemas, essas dificuldades que surgiram são o quê? Purificação. Basicamente, a palavra que define é essa, purificação. Há um processo de limpeza em andamento e coisas ruins, energias negativas, energias estagnadas, energias densas, que estavam no meu sistema energético, estão sendo colocados para fora. Mas para colocar para fora, isso há um custo. E o custo é essa catarse, né? É esse sofrimento. Às vezes é um sofrimento físico. É um carro que bate, é um monitor de computador que estraga, um cliente que desiste de uma compra, várias coisas. Mas há uma alteração. A conotação negativa impede que a mente veja os benefícios. Então, a gente tem essa situação que é muito complicada, porque explicar isso para as pessoas, ainda mais nesse momento que elas estão vivenciando, né? Às vezes a coisa está tão intensa que não tem como explicar isso. A gente precisa deixar passar, deixar realmente o sofrimento ocorrer e a aprendizagem ocorrer, para que depois de algum tempo, a pessoa entenda que as ações dela realmente trouxeram algum benefício. Então, vamos tentar, né, vamos começar a observar um pouquinho mais como é que a gente está funcionando, para quando surgirem esses questionamentos, quando surgirem essas avaliações da mente, a gente ter uma certeza interna de que alguma coisa está se modificando, alguma coisa está ocorrendo que eu não estou conseguindo perceber, mas que o benefício vai se mostrar no futuro e eu vou poder observar. Essa tranquilidade, essa confiança precisa existir, ela torna o processo mais fácil de ser conduzido. Além do mais, a gente tem um outro aspecto. Nós estamos acostumados, a mente está acostumada, né, que mudanças na vida da gente são como trocar um sofá de lugar, ou como trocar a cama de lugar no quarto. Vai lá, troca e pronto. Não funciona dessa forma. A mente não consegue captar, né, essa parte energética, mas não funciona assim. Às vezes, para implementar uma mudança na vida da gente, seja um hábito alimentar, seja uma perda do vício, bebida, cigarro, alguma coisa assim, seja uma mudança de emprego, seja uma melhoria de relacionamento, seja uma correção do relacionamento, são eventos que levam muito tempo e que exigem muita energia. Não são coisas fáceis e simples que acontecem de uma semana para outra. A mente, ela vai observar, né? Puxa, semana passada
Eu estava com uma namorada legal, fiz uma aplicação de reiki e rompi o relacionamento. Não foi a sessão de reiki que fez romper o relacionamento, de forma alguma. O relacionamento já vinha com problemas que não estavam sendo observados, já vinha apresentando necessidades de ajustes que não estavam sendo feitas. E quando a pessoa faz uma sessão de reiki, ela recebe uma energia que ela consegue utilizar para efetuar essas correções. Só que às vezes, devido à situação que se criou, né, ao resultado que já vinha sendo desenhado, o melhor que poderia ter acontecido foi a quebra daquele relacionamento. A energia foi usada para cancelar aquilo da melhor forma possível para os dois lados. Mas a nossa mente não consegue perceber as coisas dessa forma. E isso é uma situação bem complicada. Tomando, por exemplo, também, tomando como exemplo também uma outra situação, principalmente nas terapias, as pessoas perguntam para mim assim, Luiz Felipe, eu preciso alinhar meus chakras. É uma situação muito, muito comum. Ou meus chakras estão desalinhados, o reiki vai resolver. Eu preciso usar o pêndulo para alinhar o chakra, alguma coisa assim. É interessante observar, né, nesse questionamento que as pessoas separam as coisas. O sistema de chakras está aqui e o eu está aqui. Coisas diferentes. Apesar de elas intuírem que há uma ligação e que os chakras precisam estar alinhados para que ela esteja bem, é como se fossem coisas separadas. A minha primeira pergunta é, para que tu quer alinhar os chakras? Né? Eu quero ficar bom, quero ficar bem, quero ficar equilibrado. Não são os chakras que se desalinham sozinhos e nos causam problemas. Somos nós que estamos com um pensamento errado, com uma emoção desequilibrada e que desalinhamos os chakras. Basicamente, o reiki, uma aplicação de reiki, os chakras ficam limpinhos, ficam purificados, ficam alinhados tranquilamente. Mas eu não me preocupo em nenhum momento com isso. Eu me preocupo como a minha mente está vendo a realidade. E se ela vê a realidade de que os chakras são uma coisa e eu sou outra, não funciona. Então eu preciso melhorar essa minha visão. Eu preciso observar, treinar minha mente para uma outra coisa. Então esse é um exemplo que é muito, muito comum e muito interessante para a gente verificar, né, como que está esse funcionamento da mente. Como ela trata o corpo. É uma máquina que está ali azeitadinha, funcionando, perfeita? Ou eu posso aproveitar essas percepções do meu corpo para que eu consiga interagir melhor com a realidade. Para que eu seja mais fiel, mais honesto comigo mesmo. Certo? E isso vai ser um processo. Ou seja, não vai acontecer de um dia para o outro. É que nem todas essas parafernálias que a gente faz ali, né, mirabolantes, espirituais, esquizotéricas, que lá adiante vão resultar em uma mudança consistente. O que eu preciso é treinar minha mente para ela ampliar esse campo de visão. Ampliar esse período de tempo para que eu perceba que mudanças importantes levam tempo, custam energia, energia que às vezes eu não tenho. E para finalizar, uma outra percepção da mente. Por que com fulano funciona e comigo não? Mas ele foi lá e foi tão fácil para ele, ele mudou tudo numa sessão, sozinha, ali, única, exclusiva, e resolveu toda a vida dele. Vejam o processo de redução que a mente dessa pessoa está fazendo. Ela está, né, literalmente jogando tudo num saco, sacudindo e achando, dizendo que o que tem no saco é tudo a mesma coisa. Ou seja, a mente, com aquela visão limitada, ela observa aquele momento e ela vê a mudança na pessoa. Legal. O que ela não entende é que aquela mudança levou tempo. Deu trabalho, deu muito trabalho. Custou
gastou muita energia ao longo de muito tempo para que a pessoa chegasse naquele momento e promovesse aquela mudança. Seja uma cura, seja uma melhoria, seja um avanço, seja um desenvolvimento diferente, não importa. Então a mente precisa ser treinada para observar isso. A mente não está errada em fazer o que ela está fazendo, não. Ela aprendeu a fazer assim. Nós, ao longo do nosso desenvolvimento, todos os nossos condicionamentos de vida, aprendemos a agir assim e funcionar dessa maneira. O que nós precisamos é treinar a nossa mente para alterar esse padrão, para pensar de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais ampla, que inclua mais coisas. E aí nós vamos começar a observar as engrenagens se encaixando, as coisas acontecendo, o encadeamento entre as ações e os resultados aparecendo. Certo, pessoal? Era isso então por hoje. Obrigado a todos.